Quarta-feira, 30 de agosto de 2023. O Piques News começa agora. Confira os principais destaques desta edição. Paraná na luta contra o desmatamento. Mais de 13 milhões em multas são aplicados por extração ilegal em área de preservação. Crise nas prefeituras brasileiras. Estudo aponta que mais da metade dos municípios do Brasil estão no vermelho. Prefeitos fazem protestos nesta quarta. Rio Grande do Sul lança programa para auxiliar prefeituras gaúchas a buscarem parcerias com a iniciativa privada. Em Laguna, Museu Anita Garibaldi é reaberto à visitação em celebração aos 202 anos da heroína dos dois mundos. Alerta para a poluição do ar. Estudo aponta que o ar poluído é o maior risco para a saúde humana. E você vai ver ainda. Brasil aposta em novos talentos do MMA. País é referência mundial na modalidade e o segundo com mais atletas no UFC. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia. 8:02. As obras do asfalto novo Vida Nova estão em andamento em 3 municípios do Paraná. Lançado em abril pelo governo do estado, o programa vai destinar cerca de 500 milhões de reais para municípios do estado paranaense. Nova Olímpia, Mirador e Esperança Nova foram os primeiros municípios paranaenses a iniciarem as obras do programa Asfalto Novo Vida Nova. Nesta primeira etapa, serão destinados 500 milhões de reais para a melhoria da infraestrutura urbana dos 160 municípios que possuem até 7 mil habitantes. A expectativa é pavimentar as vias que ainda se encontram em leito natural, sem nenhum tipo de pavimento. O projeto prevê obras completas que incluem sistema de drenagem de águas pluviais, calçadas para pedestres com acessibilidade, paisagismo, sinalização e arborização. O objetivo do governo estadual é levar o asfalto novo Vida Nova para todos os municípios com menos de 25 mil habitantes. Para o secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, é justamente o olhar mais atento para os pequenos municípios o diferencial do programa. O programa Asfalto Novo Vida Nova, que é uma revolução importante nos municípios, agora estão com máquinas na pista. O município de Nova Olímpia, Esperança Nova e Mirador já estão em obras efetivas desse grande programa que é o maior de infraestrutura urbana em andamento no país, para acabar com o chão batido, a rua de terra e de poeira na frente das casas das famílias do Paraná. Estou feliz de ver as obras do município e os municípios muitas vezes, principalmente os menores, não teriam condições financeiras de investir nessa obra. E o Estado está dando a fundo perdido para que isso aconteça com muita viabilidade. Ainda sobre o Paraná, foi divulgado hoje pelo Instituto Água e Terra o resultado da primeira grande operação de fiscalização contra o desmatamento ilegal da Mata Atlântica no Vale do Ribeira, na região metropolitana de Curitiba. A ação ocorreu entre os dias 20 e 27 de agosto. Considerada uma das maiores operações contra o desmatamento realizadas pelo Instituto, em 8 dias, a área total embargada foi superior a 670 hectares. No Vale do Ribeira, foram gerados mais de 13 milhões de reais em multas. 3 regiões concentraram alertas de desmatamento, em Adrianópolis, Serra Azul e Doutor Ulisses. Em Adrianópolis, os fiscais encontraram uma área de desmate com 202 hectares, o equivalente a 30% de toda a extensão fiscalizada pelo órgão ambiental na região. Além das punições administrativas e financeiras, os responsáveis serão obrigados a regenerar o espaço com vegetação nativa. Alguns prefeitos de Santa Catarina se reuniram na Associação de Municípios da Grande Florianópolis para protestar contra a diminuição de repasse por meio do FPM. Segundo estudos, mais da metade dos municípios brasileiros estão com as receitas mais que comprometidas. Segundo o estudo da Confederação Nacional dos Municípios, divulgado neste mês, 51% dos municípios brasileiros estão no vermelho.
Para a Federação de Consórcios Associações de Municípios de Santa Catarina, a falta de dinheiro em caixa está relacionada pelas quedas expressivas nos meses de julho e agosto no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que consiste na distribuição de parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, e é considerada a principal receita de 7 a cada 10 prefeituras. Isso causa um impacto diretamente nos cofres públicos, acarretando uma dificuldade de gestão nos próximos meses de 2023. Além disso, nós também tivemos uma diminuição de 4,9% da cota parte dos municípios do ICMS. E para isso, nós precisamos sensibilizar, mobilizar o governo federal para que pague de forma justa a sua parte dos tributos. A cada R$100 que os municípios produzem, somente 15 deles voltam para os nossos municípios. Atualmente, as prefeituras já recebem um adicional de 1% do FPM nos meses de julho, setembro e dezembro. Com isso, em vez dos 22,5% da receita dos 2 impostos recebidos todos os meses, nestas 3 datas, as cidades recebem 23,5%. Por conta da recente redução, os prefeitos reivindicam um pagamento adicional de 1,5% a ser pago em março do ano que vem. Assim, naquele mês, as prefeituras receberiam 24% do arrecadado. Outra reclamação é pelo não pagamento das emendas parlamentares. Segundo a FECAM, apenas 15% chegaram até os municípios. Que a PEC, que atribui 1,5% da cota extra do FPM, seja paga em breve, o quanto antes, para que a gente tenha um fôlego e possa trabalhar tranquilamente, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Vamos arrecadar menos em 2023 do que em 2022. Isso se faz não por uma coisa do município, mas pela conjuntura do Brasil, né? Está se arrecadando menos, com certeza. O retorno dos municípios também diminui, e isso coloca a gente num ajuste muito sério do financeiro com as despesas, né? Da receita com a despesa. O aniversário de 202 anos do nascimento de Anita Garibaldi, conhecida como a heroína de dois mundos, foi comemorado hoje com uma caminhada pelo Centro Histórico de Laguna, no sul de Santa Catarina. Organizado pelo Instituto Cultural Anita Garibaldi, o passeio saiu do Museu Casa de Anita, ao lado da Igreja Matriz, em direção à Praça República Juliana. Escolas municipais e instituições da sociedade civil participaram da homenagem. Junto com as comemorações, aconteceu a reabertura do piso superior do Museu Anita Garibaldi, que estava fechado para reforma desde 2019. Entre as exposições é possível conferir a prensa que imprimiu o primeiro jornal do estado, o Catarinense, em 1831, e também a sanfona cromática do músico Pedro Raimundo, que foi doada em 1973. E o governo do Rio Grande do Sul lançou hoje, durante a Expo Inter, o programa Impulsiona Rio Grande do Sul. A iniciativa busca incentivar os municípios gaúchos a realizarem parcerias com o setor privado. O Estado, por meio da Secretaria de Parcerias em Concessões, dará apoio ao processo de diagnóstico, estruturação, acompanhamento e capacitação das prefeituras interessadas. O programa foi apresentado durante a abertura da Assembleia Geral de Prefeitos da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. O Estado, o poder público, tem um limite de capacidade de recursos, de investimentos públicos que acaba limitando a capacidade de atender a todas as demandas e oportunidades do município, e tem um limite também na capacidade de gestão e de operação em várias áreas, e identificamos, portanto, que as PPPs são um formato importante. Só que os municípios muitas vezes veem a oportunidade, sabem que ali dá para fazer uma parceria público-privada, mas não tem a estrutura técnica, não tem corpo de servidores suficientes ou devidamente qualificados para um processo que é complexo, é difícil, e por isso a gente está apresentando esse programa, que a gente vai dar todo o suporte, mentoria, acompanhamento dos projetos, contratação com os estruturadores desses projetos,
para que a gente possa multiplicar em muitas vezes as oportunidades de investimentos privados a partir de PPPs e concessões no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida nas cidades e gerando emprego e renda para a nossa população. A gente lança o edital agora dando 60 dias para os municípios apresentarem os seus projetos, e a partir dos projetos que vierem a gente vai fazer análise, né, da oportunidade de cada um dos investimentos, dos projetos apresentados. Eu tenho muito boa expectativa, porque eu acho que PPP e concessão já deixou de ser tabu, né? No passado tinha uma discussão política ideológica que identificava que o Estado, o próprio poder público deveria ser um prestador direto de serviços nas várias frentes. Mas isso acho que está superado. A gente vê os diversos partidos políticos, claro que pode ter uma inflexão mais para cá, mais para lá, mas acho que sobre todos os partidos políticos, de todos os matizes ideológicos, existem processos de parceria público-privada sendo desenvolvidos. Então a nossa intenção aqui é dar suporte técnico para que qualquer município de qualquer porte, seja individualmente ou seja consorciado entre municípios de uma região, possa estruturar projetos, atrair o setor privado e ajudar a investir para melhorar a infraestrutura e a prestação de serviços no seu território. E você vai ver a seguir: super lua azul ilumina os céus do Brasil na noite desta quarta-feira. Flórida em alerta com furacão de categoria 3. 2 mortes foram confirmadas. E ainda nesta edição, alerta para a poluição do ar. Efeito é considerado o maior risco para a saúde humana. E os novos talentos do MMA brasileiro. No Comprão eu pago com qualquer cartão. Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um Comprão. Cebola cabeça, 1,99 o quilo no cartão Coque. Banana branca, 3,49 o quilo. Fácil assim, só no Comprão. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de 25,90 o quilo. Café Três Corações a vácuo, 500 gramas, 11,49. Lava roupas Omo, lavagem perfeita, 2,4 kg, 25,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h15. Vamos com notícias internacionais. As palmeiras que adornam e sombreiam um bairro central da Cidade do México são características emblemáticas da capital. Mas as árvores têm sido removidas após sofrerem de doenças devido aos efeitos das mudanças climáticas. As palmeiras enfileiradas que embelezam o bairro central de Narvarte, na Cidade do México, são um ícone da capital mexicana. Porém, doenças e as mudanças climáticas afetam as plantas que têm sido arrancadas da cidade, assim como em outros locais do planeta. Trata-se da espécie Fênix canariensis, originária das Ilhas Canárias, que pode viver até 200 anos e mede entre 10 e 13 metros de altura. As palmeiras sofrem uma doença chamada amarelecimento letal do coqueiro, causada por um inseto e que tem afetado o tipo de vegetação em outras partes do mundo. Em outros países, como na Espanha e no Uruguai, as autoridades realizam tratamentos para tentar combater o inseto nocivo, conhecido como bicudo vermelho.
O governo mexicano garante que até agora a ciência não conseguiu um controle eficaz da praga. Segundo registros da imprensa mexicana, a vegetação está presente na capital pelo menos desde a década de 1950. O anúncio da remoção das 155 palmeiras foi feito em julho, mês em que foram registradas temperaturas superiores a 30 graus, muito acima do normal. O governo da Cidade do México reforçou que a vegetação tem demonstrado ser suscetível às mudanças climáticas que ocorrem atualmente em todo o mundo. A Autoridade Metropolitana de Transportes divulgou vídeos de cortinas de água caindo em cascata dos tetos da estação de metrô mais movimentada de Nova York, na Times Square, coração de Manhattan. Pelo menos 1,8 milhão de litros foram derramados no local e a situação foi normalizada por volta do meio-dia. A estação de metrô mais conhecida e movimentada de Nova York, na Times Square, viveu uma terça-feira atípica. Uma grande inundação tomou o local, formando uma cascata e impedindo o serviço em alguns dos trilhos mais usados por moradores e turistas das linhas 1, 2 e 3. Imagens divulgadas pela Autoridade Metropolitana de Transportes mostram um enorme volume de água, calculado em 1,8 milhão de litros, na parte da manhã. Uma antiga adutora estourou após mais de um século de serviço e também fez com que ruas de Midtown, no coração de Manhattan, ficassem alagadas. O trânsito foi interrompido e o fornecimento de água para a área cortado, enquanto centenas de trabalhadores e engenheiros trabalhavam para bombear a água e limpar os estragos. Tudo voltou ao normal ao meio-dia. O sistema de metrô de Nova York, que começou em 1868, com trens acima do solo, e 1904 com linhas subterrâneas, é um dos mais extensos do mundo, mas sua infraestrutura é alvo de críticas frequentes. O sistema atende mais de 8,5 milhões de habitantes e turistas. Funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. E hoje acontece a superlua azul, momento em que ocorre o perigeu, ou seja, é quando o satélite natural da Terra está com o ponto de órbita mais próximo do nosso planeta. A Lua parece maior e mais brilhante. É também quando ocorre 2 luas cheias no mesmo mês. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a segunda lua cheia de agosto poderá ser vista aqui no Brasil às 10h35 da noite no horário de Brasília e vai até a próxima quarta-feira, quando então o satélite fica na fase minguante. Apesar do nome, especialistas explicam que a lua não fica azul, é apenas uma conotação poética. O evento deve acontecer novamente só em setembro de 2031. As imagens que você vê da agência Reuters são de Atenas, na Grécia. Lá agora é de madrugada. E aí, que tal dar uma espiadinha no céu e conferir de perto a superlua azul? Fenômeno maravilhoso, né? E nesta quarta-feira, o Idália tocou o solo na costa noroeste da Flórida como um furacão de categoria 3. As autoridades alertaram que o fenômeno é o mais forte registrado na região em mais de um século. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Idália é extremamente perigoso. O NHC detalhou que o ciclone tropical está provocando tempestades catastróficas e ventos prejudiciais que chegam a 195 km por hora. Antes de tocar a terra nesta quarta-feira, Idália era considerado um furacão de categoria 4, enquanto avançava pelo Golfo do México, mas foi rebaixado à categoria 3 na escala de 5 níveis de Saffir-Simpson. Ao chegar à terra firme, esses fenômenos costumam perder força, mas as autoridades meteorológicas dos Estados Unidos alertaram em um comunicado que Idália segue sendo um furacão potencialmente perigoso em seu trajeto para o norte, na direção da Geórgia e da Carolina do Sul. Desde a noite de segunda-feira, Idália também afetou Cuba, onde foram registradas inundações, cortes de energia elétrica e evacuações. No mesmo dia, o presidente Joe Biden aprovou uma declaração de emergência para a Flórida, o que garante ajuda federal para enfrentar a passagem do furacão. O governador do estado, Ron DeSantis, pediu que os moradores das zonas de evacuação ao longo do Golfo do México saíssem imediatamente e reforçou que este furacão provavelmente vai ser o mais forte a atingir a região em mais de um século.
O ministro da Austrália convocou a população a votar no sim em um referendo que vai buscar reduzir a desigualdade dos povos indígenas. O governo australiano anunciou um histórico plebiscito sobre os direitos da minoria indígena no país, programado para 14 de outubro. O primeiro-ministro Anthony Albanese convocou a população a votar no sim, que, se for a opção vencedora, vai levar ao reconhecimento dos povos originários na Constituição pela primeira vez na história. Além disso, também passariam a ter o direito constitucional de serem consultados sobre as leis que gerem impacto na comunidade pela chamada voz do parlamento, uma figura de representação diante do executivo e do legislativo. Para nós é a oportunidade de ter uma conversa, mas muitos estão indecisos ou até não sabem. Se um partidário do Sim tiver uma conversa com 3 pessoas indecisas ou não informadas, podemos ganhar com um retumbante voto Sim. O Sim está atrás nas pesquisas, reduzindo a oportunidade de combater a desigualdade que sofre a população indígena. O governo teme que a negativa da população manche a reputação do país no mundo. E você vai ver a seguir, um estudo mostra que a poluição do ar é um dos maiores riscos à saúde. E o Brasil aposta em novos talentos do MMA. O país é referência mundial na modalidade. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o 3º melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h23. A poluição atmosférica é mais perigosa do que o tabaco e o álcool para a saúde das pessoas. A ameaça é pior no sul da Ásia, o seu epicentro global, apesar das melhorias registradas na China. Os dados são de um estudo feito nos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, a poluição atmosférica das partículas finas continua sendo a maior ameaça externa à saúde pública. Esse tipo de poluição é proveniente das emissões de veículos e indústrias ou de incêndios florestais, entre outras causas, e está associada a doenças pulmonares, cardíacas, derrames e câncer. Segundo o estudo, se o mundo reduzisse permanentemente esses poluentes até o limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, a expectativa média de vida de uma pessoa aumentaria em 2,3 anos. Em comparação, fumar reduz a expectativa de vida em 2,2 anos, em média por pessoa. Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão estão entre os 4 países mais poluídos, de acordo com as médias anuais de partículas finais. O Brasil é importante no desenvolvimento do MMA, especialmente na criação da sua principal competição, o UFC, sentiu a despedida dos ex-campeões, considerados por muitos como os melhores da história. Atualmente, uma nova geração desponta e promete devolver ao país toda a glória que tem direito. Caio Borralho tem 30 anos e se orgulha de ser um nerd. Um nerd com uma trajetória curiosa.
Ele abandonou os estudos em Química Industrial para lutar pelo cinturão de campeão de artes marciais mistas, o chamado MMA. Esse estereótipo que as pessoas têm do lutador, que é aquele cara bravo, que briga na rua, que isso, aquilo, eu acho que isso ficou no passado. Na verdade, é um esporte como todos os outros, tem juiz ali, todos estão preparados para receber danos, para causar danos, faz parte do esporte. Então eu acho que isso é uma mentalidade que aos poucos a gente vai mudando, mas eu acho que isso depende muito de nós, atletas e lutadores, mudar a opinião das pessoas com relação a isso. Borralho faz parte da nova geração de lutadores que busca manter o prestígio brasileiro no MMA, após as aposentadorias dos lendários Anderson Silva e Amanda Nunes. Os lutadores brasileiros possuem 10 recordes e representam 20% dos atletas que estão nos rankings das 13 categorias do Ultimate Fighting. O brasileiro já nasce aí com uma vontade muito grande, né, de conquistar, de vencer. As coisas no Brasil não são fáceis, a gente sabe, para a maioria das pessoas. Então, eu acho que essa dificuldade torna as pessoas, os brasileiros, mais raçudos, com mais vontade, com mais garra. E aí, quando junta a técnica ali, aí não tem como, aí eles deslancham mesmo. O Brasil foi fundamental no desenvolvimento do MMA, especialmente para sua principal competição, o UFC, criado há 3 décadas. O popular jiu-jitsu, surgido há um século no Rio de Janeiro, e o Vale Tudo, uma violenta luta sem regras, serviram de inspiração. Hoje o Brasil se expandiu muito. A gente tinha 2 polos, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje você vê o Nordeste, que era um polo muito do boxe, a Bahia, muitos lutadores de MMA. Eu acho que todos os estados que eram Muay Thai e boxe, hoje estão virando do MMA também. Tá virando nacional, não é mais regional o MMA brasileiro. Embora as lutas femininas do UFC tenham sido criadas em 2013, 20 anos depois do início das competições no masculino, elas atualmente estão melhor posicionadas, ao aparecerem em 23 dos 42 postos ocupados por brasileiros nos rankings. Desde sua estreia no octógono, em junho de 2022, Natália Silva venceu as 4 lutas que disputou e já é a 13ª no ranking do peso mosca do UFC. O meu principal sonho é ser campeã do UFC e o que isso pode me proporcionar, né? Eu quero não ser apenas uma campeã, eu quero ser uma campeã que a minha história seja... que a minha história impacte a vida de outras pessoas. Eu quero inspirar sonhos. Eu quero que as pessoas olhem para mim e, através da minha história, através de tudo que eu passei, elas de alguma forma se sintam motivadas e inspiradas. Sonhar não custa nada, principalmente no Brasil, onde o país é o segundo com mais atletas no UFC e o segundo mercado da franquia, atrás dos Estados Unidos. Atualmente, apenas um brasileiro detém o cinturão, Alexandre Pantoja, no peso mosca, mas o Brasil conta com gente e talentos suficientes para encher muitos pódios mundo afora. E o Pix News de hoje fica por aqui. A gente encerra com imagens da Superlua Azul. Lindas imagens. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal do YouTube. Basta procurar Pix TV HD. Mais notícias no nosso site também, pixtv.com.br. Obrigada pela sua companhia, boa noite e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.